Lindeusa, esse episódio é pra você. Se você se sente muitas vezes perdida, se você se sente com um cansaço muito extremo, como se você fizesse vários picos de atividade muito intensa, mas não necessariamente aquele tempo para descansar. Se você sente que você emocionalmente oscila muito, se você sente até alguns sintomas físicos, como exaustão, alteração hormonal, intestino desregulado, ansiedade, sangramento, insônia. Se você também está começando a descobrir agora que para lidar com muitas dessas questões, às vezes é necessário um trabalho interno muito mais profundo do que algo só físico. Ou se você sabe e está nesse trabalho interno há muito tempo, mas você tem dificuldade de integrar realmente todos esses aprendizados no seu dia a dia. E se você se pega repetindo a frase, eu sinto que eu não dou conta, esse episódio de hoje é para você. Nesse episódio você vai aprender que, primeiro, você não tá sozinha. Às vezes a gente vê no Instagram, nas redes sociais, um monte de mulher, parece todo mundo bem resolvida, mas tem muitas pessoas com esses sintomas. A segunda coisa é que isso não mostra uma incapacidade sua. Na verdade, muitas vezes isso é sintoma de um isolamento que você possa estar vivendo, ou talvez de uma cobrança excessiva sua em cima de você mesma. Em terceiro lugar, você vai entender que uma mulher realizada não necessariamente é aquela que dá conta de tudo, mas sim aquela mulher que ela deixa de se abandonar, ela para de se abandonar. Então, para ajudar a gente a entender, a integrar tudo isso hoje, a gente está aqui com uma expert no assunto, uma mentora de mulheres, a Bárbara Bozani. Lindeusas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast CEO Intuitiva, aqui que é o seu portal da potência feminina, onde eu mostro a minha trajetória em busca da minha máxima potência e também trago entrevistas com mulheres maravilhosas, como a entrevistada de hoje, que nos ajudam a relembrar a nossa força interior. Então hoje estamos aqui com a Bárbara. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu estou muito feliz com esse encontro, porque eu acho que inclusive a gente podia começar com como a gente se conheceu. Porque eu lembro que na época eu tava começando a ouvir falar termos de tipo bênção do útero das mais diferentes formas, tava chegando até mim, só que eu não fazia ideia do que era. Mas sabe quando alguma coisa no corpo te chama, tipo, olha pra esse negócio aqui? E eu não lembro quem que me indicou você, porque, inclusive pra quem tá vendo, eu sou de Campinas, a Bárbara é de Vinhedo. A gente tá aqui agora em Vinhedo, no espaço dela, gravando. Então, foi alguém próximo, né, porque as duas cidades são do lado, que me indicou você. E quando a gente fez o primeiro trabalho juntas, foi muito legal, porque a gente fez, na verdade, 2 trabalhos em um. A gente fez a bênção do útero individual, porque também a bênção do útero dá pra fazer em grupo, né? Sim. E a gente, em seguida, fez uma mentoria sobre ciclicidade feminina, sobre o nosso ciclo hormonal. E eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei em contato, primeiro com esse conhecimento de arquétipo, de as várias fases do ciclo e tudo mais, como usar isso a nosso favor. Mas o que mais me impressionou na época foi o pós, né, depois que a gente fez o trabalho, como eu comecei a... Primeiro, como eu me conectei com a minha menstruação, porque é muito louco como a gente é desconectada e a gente vê isso como algo ruim, ao invés de ver as várias potências disso, né? Então, eu me conectei muito com o meu corpo, com a menstruação e com o útero como órgão, assim. Eu lembro que a partir disso, sempre, por exemplo, que eu vou meditar, é automático, eu botar a mão no útero. Mas veio muito da consciência que esse trabalho me trouxe. E eu tô muito feliz que você tá aqui, porque eu sinto que às vezes eu queria trazer pro podcast a importância disso e o conhecimento que eu adquiri por causa do trabalho. Mas pra quem nunca fez, ou se eu não trouxesse a pessoa aqui que é profissional pra falar disso, parece que eu não conseguia transmitir, sabe? A profundidade, assim. Sim. Então, apesar de que a gente tem muita coisa pra falar em entrevista e não vai ser focada em bênção do útero, eu acho que seria um lugar legal pra gente começar. Se alguém que tá assistindo nunca ouviu falar de bênção do útero, o que é e como que funciona esse trabalho? Bom, a bênção do útero é um dos trabalhos que eu ofereço. Eu tenho um trabalho bem mais integral, né? Eu falo que eu trabalho com a saúde integral da mulher. E a bênção, ela faz parte então dessa composição dos trabalhos que eu ofereço voltado para não só para a saúde, mas para essa harmonização total do feminino, né? Ela foi uma descoberta também muito maravilhosa na minha vida e é um trabalho que ele é mundial, né? Isso que eu acho assim, tem várias coisas para falar da bênção do útero, né? No caso, você fez a terapia energética da bênção do útero, mas a bênção do útero é um sistema que engloba
mulheres que foram iniciadas pela Miranda Gray, que é a criadora desse método. E é um método muito completo, porque além das One Blessings mundiais, né, o One Blessing é o nome oficial, então, da bênção do útero. Por ser um trabalho internacional, a gente usa também bastante a palavra One Blessing, porque é a que tem a marca registrada, né? É um trabalho que tem, então, essa bênção mundial do útero, essa sincronização mundial do útero, que ocorre 4 datas no ano, sempre a mesma data, que a quem proporciona esse calendário é a Miranda Gray, e todas nós mothers do mundo inteiro nos sintonizamos nesse dia, dentro de uma mesma intenção, uma mesma proposta, com os mesmos valores, com os mesmos objetivos, para que essa cura possa acontecer num nível maior, num nível mais do inconsciente coletivo, né? Então eu sempre falo nas bênçãos que eu ofereço, que quando você está fazendo uma sincronização mundial, você não está fazendo única e exclusivamente para você. Você está fazendo um trabalho pelo coletivo, né? Porque a nossa cura do feminino, ela não é algo apenas individual. Ela é algo muito amplo, porque ela tem a ver com todo um passado, todo um histórico de muitas lacunas que foram ficando dentro dessa constituição mesmo, assim, do que nós somos enquanto mulheres, né? Dores, coisas que em algum nível, assim, né, ficaram muito doloridas mesmo pro feminino, né? Diante de muita submissão que fomos, né, impostas durante, né, vários séculos, a forma como nós fomos vistas e colocadas dentro desse sistema, né, que a gente vive até hoje, algumas desigualdades que são muito fortes até hoje, né? Hoje a gente já está vivendo um outro momento, que nós já temos muitas conquistas, mas nós ainda carregamos muito dessas dores e memórias e traumas das nossas antepassadas, né? Da nossa ancestralidade, né? Então a bênção, ela atua também nesse campo sutil coletivo. Então é uma das coisas que eu mais gosto de falar em primeiro lugar da bênção, porque ela é um sistema que engloba muitas mulheres no mundo inteiro, né? Até recentemente eu vi a One Blessing da Rússia, começou a seguir a nossa página, que eu faço parte da equipe da comunicação da One Blessing no Brasil, e a One Blessing da Rússia começou a seguir a nossa página. Eu não tinha parado para pensar que existia One Blessing na Rússia, e tem One Blessing na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Costa Rica. Então é muito pra mim, assim, o One Blessing, para além das ferramentas energéticas que eu vou falar também, que foi a que você recebeu comigo, ela é um sistema de cura do feminino mundial, né? E pra mim isso tem uma importância muito bonita, muito grande, porque eu sinto realmente que a gente não tá fazendo um trabalho apenas pra uma cura pessoal, né? É aquela frase, né? A minha cura é a sua cura é a minha cura e a nossa cura é a cura do todo, né? Exato. E aí temos, além esse é um movimento que foi criado em 2012, acho que trazendo um pouco, né, desse contexto. Legal. Da onde ela se posicionou, né? A Miranda Gray, que é a nossa, então, mentora, a nossa iniciadora, ela escreveu o livro Lua Vermelha, que é um livro que fala dos arquétipos femininos, em 94, e em 2012 ela criou a primeira bênção mundial do útero, e para surpresa dela, 12 e-mails que ela enviou para conhecidas viraram muitas inscrições, assim, mais de 600 mulheres quiseram então participar dessa primeira bênção mundial. E esse trabalho foi crescendo, e hoje temos então uma enorme quantidade de mulheres no mundo todo que oferece, que faz a bênção, né, que recebe, ou mesmo mothers ativas que oferecem então esse trabalho nesse nível da sincronização mundial. E aí, para além disso, as mothers começaram também a querer oferecer no nível individual, elas não queriam apenas oferecer na sincronização. E aí a Miranda criou todo um sistema em que nós temos várias ferramentas energéticas. Uma delas é a que você recebeu comigo, que é a bênção individual do útero, que é um trabalho muito potente e que ele vai entrar então realmente no seu sistema para trabalhar profundamente despertar dessa consciência feminina e cíclica. Porque nós mulheres temos algo que é nosso, que já é nosso, que não tem nada a ver de aprender a ser diferente do que a gente é, que no fundo é a nossa verdadeira essência feminina, ela já é nossa, mas que muitas vezes, devido a toda essa carga social,
emocional herdada das nossas ancestrais, formas como a gente aprendeu sobre o que é ser mulher, crenças e imagens, né, do que é esse feminino. Muitas vezes a gente foi se moldando, foi se desconectando, foi criando restrições. A Miranda fala uma coisa muito bonita, que é como se houvesse um quadro, uma obra de arte perfeita, que é o nosso feminino autêntico, mas que devido a toda a forma como a sociedade se organiza, ficassem poeiras, ficasse como se fosse sujo, né? Esse quadro tivesse ali uma restrições que seriam essa poeira, essa sujeira, né? E aí que a bênção, então, ela promove justamente o quê? Essa limpeza daquilo que não é a verdade em nós, daquilo que não faz sentido a gente perpetuar, né? Um modelo muitas vezes que é herdado, uma forma de adaptação, defesas psíquicas, defesas corporais, formas e jeitos que a gente foi reproduzindo, até por necessidade. Às vezes é uma necessidade criar uma defesa, né? E aí quando você recebe a bênção, é como se você começasse a desmontar essas defesas. Você começasse a perceber que você não precisa ser uma coisa diferente, basta você ser você mesma, né? Então, uma coisa muito interessante que eu escuto muito mulheres que vêm me procurar para trabalhar o feminino é: eu preciso ser mais feminina, porque eu tenho uma energia muito yang, porque eu tenho uma energia muito masculina, né? Eu escuto muito isso de mulheres. E eu sempre falo, vamos olhar então para você. E eu começo a fazer uma leitura de vários aspectos dessa mulher. E o feminino dela está lá. Não tem algo que ela precise mudar. Ela só precisa muitas vezes se acolher mais. Porque às vezes o masculino ou o yang dela é a expressão de uma dureza muito grande que ela tem com ela mesma. De uma rigidez muito grande. De uma forma de ação muito, como você falou, exaustiva. Então o feminino dela tá ali, mas ela precisa abrir espaço para ele só florescer mais, para ele estar mais disponível, para ele estar mais brilhante, para ele estar mais vivo, para ela reconhecer a potência também que existe nesse lugar, que é um lugar muito mais do ser do que do fazer, né? É como se a nossa potência muitas vezes fosse confundida só com as nossas ações, porque quando a gente se realiza coisas fazendo coisas, a gente sente uma potência grande, né? Então muitas vezes a gente se prende a esse aspecto mais yang, mais masculino, pra falar que nós somos então realizadas porque a gente faz muitas coisas, porque a gente realiza muitas coisas, né? Mas o que esse caminho da bênção do útero, esse caminho de integração desse feminino fala é que a nossa realização é na totalidade. É tanto no fazer como no ser. Tanto no pensar quanto no sentir. É a integração desses polos, justamente, que é essa integração, que é realmente o que a gente é, que é o que a natureza é. A natureza é verão e inverno. É a potência da expansão e do recolhimento. Né? É a potência do estar muito disponível para o outro e estar zero disponível para o outro. Quando a gente aprende que a vida é esse fluxo da expansão e da contração, e a gente lida com isso de uma forma mais aceitando melhor, aceitando essa pulsação natural, não brigando com essa produtividade que não é linear, porque no fundo o mundo cobra uma produtividade ainda, porque eu sou uma pessoa muito esperançosa e eu acho que a gente está nas nossas mãos começar a modificar também isso. E eu acho que hoje nós temos já grandes mulheres líderes em empresas, em organizações. Eu sinto que a gente está a poucos passos de realmente conquistar um novo modelo de produtividade, muito mais pautado nessa energia circular, nessa energia cíclica, e muito menos nessa produtividade linear, porque está muito evidente já as mulheres tendo burnouts, as mulheres adoecendo, claro, os homens também, né? A gente está vivendo uma era, vamos dizer, de doenças psíquicas, como ansiedade, depressão, burnout, etc, né? Mas a mulher, ela tem uma fisiologia bem sensível, né? Nós temos uma fisiologia que demanda mais, né? E que a gente precisa também aprender a cuidar melhor disso. E eu acho que também, do mesmo jeito que dentro de nós a gente tem o feminino, o masculino, o yin, o yang, a gente
sempre é sobre equilibrar e usar os dois, o mundo também, né? Porque o fora é sempre um reflexo do dentro. Então, o que está acontecendo é que o masculino fora há muitos anos vem sendo exacerbado, mas sem o equilíbrio do feminino, e o que acaba gerando disso, quando você põe todo o peso em um, pode ser o yang ou o yin, né? Independente se é o masculino ou o feminino, quando você põe todo o peso em um, ele passa a ser uma versão não saudável dele, porque ele está exacerbado. Então, não é que na sociedade a gente não precisa da energia masculina, mas é como tá essa ausência, muitas vezes, do feminino, gera, para os homens, que eu falo que tem como energia lar, a energia masculina, para eles também tá desequilibrada, e para nós mais ainda, porque a gente tá tendo que se adequar a um sistema que não é o nosso natural, né? Então é como se a gente talvez sentisse mais, porque é mais... falta muito da nossa natureza ali, mas pro mundo como um todo. E eu vejo movimentos globais em relação a isso, eu também sinto que está melhorando, não tenho dúvida nenhuma, ainda mais com todo... Se for pegar agora que o mundo tá mudando de frequência e tudo mais, isso vai vir à tona, mas eu já percebo o movimento, por exemplo, empresa não tinha soft skills antes. Soft skills são características femininas do ambiente de trabalho. É a escuta, é você conseguir ter empatia com o outro, enfim. Ou um retorno do coisa feita à mão, do artesanal, um retorno de a gente tá muito na internet, vamos encontrar pessoalmente, é a coletividade, é o feminino. O retorno de, vamos comer coisa mais natural, vamos encontrar com a natureza, gente, vamos pisar na grama. Tipo, eu escuto muito mais pessoas falando disso hoje. Tudo isso é um retorno pro feminino. Então eu tô sentindo também globalmente isso acontecendo. E por isso que eu concordo com você também que o movimento muitas vezes vem de nós, porque é a gente que tá adoecendo primeiro e tal. Então, primeiro a gente tem que ter o autoconhecimento do que está acontecendo com a gente, até pra gente conseguir comunicar, que é o que entra na parte de ciclicidade também. Como que o homem vai saber o nosso ciclo menstrual se nem nós sabemos, né? Então é um conglomerado de todo mundo entender, mas eu concordo que é um movimento que tem que começar ali nos ciclos femininos, tipo aqui, e ir expandindo, né? Tanto que a gente até começou a falar, talvez a gente entre nisso no final do episódio, que seria legal isso entrar mais em empresas, né? Mas depois Sim. A gente entra nisso. E uma coisa que eu acho que é legal a gente falar é como que você acha que dá pra gente fazer, nós mulheres, essa integração do Yin e Yang, né? Que é, pra quem nunca ouviu esses termos, o Yin é a energia feminina, o Yang é a energia masculina. Então, a energia masculina é mais essa da ação, do fazer, a energia do sol, a energia... Sabe quando acaba de passar a menstruação, a gente tá... let's go! É essa energia, que é a mais valorizada, que a gente está mais acostumada. Energia Yin, então, que a feminina seria a do recolher, a do refletir, a do deixar embora o que não funciona mais, a energia da lua, a energia mais da introspecção. Como que você acha que nós mulheres conseguimos no dia a dia, de uma forma mais prática, assim, integrar para que fique balanceado, sabe? Então, eu acho que são atitudes muito simples. E eu acho que quanto mais simples, essa é a minha visão e a visão que eu passo para as minhas pacientes, interagentes, é no simples que a gente vai conquistar esse equilíbrio. Porque se a gente tiver que fazer muitas coisas para a gente encontrar esse lugar interno, a gente não vai conseguir. Porque nós estamos num momento que muitas mulheres, dependendo da idade, têm filho pequeno, têm demandas de trabalho, têm demandas de família, demandas de casa, demandas de filhos. Então a gente precisa encontrar formas de conexão muito simples, práticas, mais constantes. Então, né, por exemplo, eu como trabalho com ervas medicinais, com aromaterapia, eu gosto muito de trazer o universo, por exemplo, da aromaterapia para o dia a dia. Porque você tendo o recurso dos óleos essenciais na sua mesa de trabalho, ou no seu escritório, ou na sua sala de aula que você dá aula, em qualquer lugar, você ter ali uma pequena pausa de 2 minutos, que você inale um óleo essencial ou aplique um spray no seu ambiente, isso já faz muita diferença. Porque você sai do piloto automático, você sai só daquele modo racional, né? Muitas vezes que está ali aumentando ali também o seu estresse, e você vai para um modo de conexão. E pode ser uma coisa muito rápida. E é possível. Né? Você parar 2 minutos, você fazer uma pequena meditação, você colocar os 2 pés no chão, você começar a respirar, você se conectar com a sua energia, com o seu interior, pronto. Nada que vai levar muito tempo, muitas horas, né? Outra coisa que eu falo muito também é você, por exemplo, ter as ervas medicinais para você fazer uso
em formato de chá ou formato de tintura, você saber que aquelas ervas são aliadas e que elas podem te ajudar no seu dia a dia a acalmar o seu sistema nervoso, a diminuir o uso do café, por exemplo, que é uma das coisas que pós 40 anos a gente precisa começar a gerenciar mesmo, né? A cafeína, por mais que, né, há milhões de estudos, né, tem benefícios também, tem óleos essenciais também, ela é um alterador muito profundo dos hormônios. Ela altera o cortisol, ela altera a progesterona, ela faz com que o nosso sistema muitas vezes fique trabalhando muito mais do que a gente poderia trabalhar, porque ela engana a gente. Ela fala, agora eu tenho energia, só que na verdade você não tem energia, é uma energia, vamos dizer, falsa. Eu preciso tomar um café senão eu não tenho energia. Então isso é um grande problema, porque aí você supostamente adquire aquela energia, aí você dá aquele gás, só que aquela energia ela não é verdadeira. Então aí depois, sei lá, às 3 da tarde você vai lá e fala, eu preciso de mais uma energia, e você toma mais um café. E se você segue assim, você está falando pro seu corpo que ele tem algo que ele na verdade não tem. E aí quando você vê ao longo de um tempo, você está realmente usando uma reserva de energia que é inexistente. E isso vai ser, de certa forma, cobrado do seu corpo. Né? Eu já ouvi falar que sempre que a gente usa um meio externo para nos dar energia, depois ele cobra, só que mais do que ele te emprestou. Isso, vai né? vir Assim um como boleto. álcool, como qualquer outra coisa, você tá pagando emprestado, né? E era pra gente naturalmente ter essa energia, né? Então, realmente, se você tá no momento do dia que você tá esgotada, então pera, como que tá o sono, como tá a alimentação, Isso. como que tá a atividade? Tem tantas outras coisas do que só coloca um café pra tapar o buraco, né? Exatamente. Eu sou suspeito que eu não tomo café, mas eu entendo. Eu falo assim, né? Tem gente que ama muito tomar café. Eu mesma amo café, mas ao longo da nossa trajetória, do nosso dia, substituir mesmo, assim, encontrar outros caminhos. Existem muitas ervas medicinais que podem trazer, então, um foco, podem trazer um pouco mais de vitalidade, energia. Se você tiver com a sua alimentação mais organizada, se você não estiver tão inflamada, provavelmente você também não vai sentir essa baixa tão grande de energia. Então é todo um complexo que faz muita diferença para que você possa estar mais conectada no seu dia a dia com a sua energia feminina do que ficar o tempo todo colocando uma marcha que ela não está correspondendo ao seu próprio sistema, que é uma marcha às vezes superficial, que vai gerar então a exaustão, o esgotamento, às vezes até esses processos de ansiedade, né? Então, muitas pessoas chegam pra mim com ansiedade e a primeira pergunta que eu faço é como que é o uso do café no seu dia a dia? Porque às vezes não é que a pessoa é ansiosa, porque ela tá realmente com um hiperestímulo acontecendo no organismo dela e esse hiperestímulo gera então uma alteração no sono, então ela já não dorme bem, aí acorda já estressada, aí já toma um café. O primeiro café da manhã, ele é o mais importante de ser observado, né? Então, muitas pessoas que às vezes eu atendo acordam e já tomam um café quase que em jejum. Esse é um dos piores problemas que nós mulheres, uma das piores coisas que a gente pode fazer, né? Sendo que a primeira hora do dia é uma hora que a gente não deveria colocar nenhuma substância estimulante no nosso sistema, né? Então, o que eu mais tento fazer com os meus pacientes é mostrar que, se você acorda, por exemplo, às 6, tenta, no mínimo, tomar o café às 7 e nunca coma uma coisa em jejum. Toma primeiro uma água, come sua fruta, né, faz outras coisas até você chegar no café e ele ser apenas um acompanhante ali da refeição e não tomar o café puro e treinar, por exemplo, né? Isso a longo prazo tem um desequilíbrio muito grande, né, para o nosso sistema como um todo. Então são coisas simples, né? Não estou falando nada tão complexo, não estou falando de nenhum ritual mágico, não é místico, né? Eu trabalho com feminino, é um autocuidado, né? Então outra coisa que eu acho muito importante é observar a sua alimentação, né? As mulheres, elas precisam ter uma alimentação mais próxima da natureza possível. Na verdade, todo ser humano, né? Mas nós, em especial, que temos um útero, e esse útero, ele facilmente inflama, nós precisamos ter uma alimentação menos industrializada, né? Com bastante variedade, com frutas variadas, legumes variados, né? Se a gente estiver nesse lugar, a
a gente vai estar muito mais próximo do nosso feminino. Você vê que não é nenhuma atitude totalmente mental ou emocional que eu tô falando. São hábitos que fazem parte ali da nossa rotina e que fazem uma diferença também na forma como a gente vê a nossa própria, né, o nosso próprio feminino ali no nosso dia a dia, né? A gente está falando de cuidado, a gente está falando de alimentação, de nutrição, de percepção, de não estar indo além da conta, né? E eu achei muito legal tudo que você falou até agora, porque dá pra ver o tanto de conhecimento que você tem. E foi até proposital, eu coloquei aqui uma lista de tudo que eu vi no seu WhatsApp que você trabalha. E aí, enquanto você foi falando, eu falei, ó, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Gente, esse ser humano, só pra vocês entenderem, tá? Porque a gente já começou com um monte de conteúdo. Ela faz acupuntura, aromaterapia, bênção do útero, que a gente já falou um pouquinho, ginecologia natural, massagem ayurvédica, massagem para gestante, sexualidade curativa. Eu também fiz um curso com a Bárbara de sexualidade curativa, foi muito legal. E eu sei que você também tem formação em sociologia, você depois estudou psicologia analítica. Eu acho que seria legal, antes da gente continuar com mais dessas dicas riquíssimas, eu tô muito feliz que você tá falando tudo isso, acho que você podia contar um pouquinho da sua trajetória, assim, de forma resumida, que eu sei que tem muita coisa, porque você tem muitas formações, mas eu sinto que quando uma pessoa ela começa com tanta paixão a estudar um assunto, como é nítido na sua voz que você tem, geralmente vem de um lugar que pessoalmente teve alguma dor, aí isso fez a pessoa se conectar com esse assunto de alguma forma, estudar pra ela mesma o teu interesse, e aí isso acaba virando uma missão de vida, um propósito, né? E pelo que a gente conversou um pouquinho, foi exatamente isso que aconteceu com você, né? Então, qual que foi a primeira coisa que te conectou com o feminino, com a saúde feminina, e uma breve trajetória aí de todas as suas formações, que é tudo, querendo ou não, uma profissão só, né? Mas várias formações. Eu venho que eu sou socióloga de formação, mas na faculdade eu não me encontrei só nessa coisa mental, eu sentia muita vontade de estar com pessoas e eu achava a parte intelectual assim cansativa mesmo, eu falava, nossa, não me vejo sendo eternamente uma intelectual, né, uma professora só, eu queria ter contato com as pessoas. E aí eu encontrei a Ayurveda, foi a primeira coisa que eu estudei, que eu fiz a formação de massagem e me apaixonei, porque eu amo mesmo atender até hoje com massagem, é uma das coisas que eu adoro fazer. As pessoas que recebem minha massagem falam que dá pra sentir o quanto eu gosto de fazer. E isso faz toda a diferença, porque quando você faz uma coisa que você realmente, né, tá imprimindo ali energia, eu gosto de ver o corpo da pessoa ficando melhor do que chegou, né? Eu adoro sentir que eu tô proporcionando saúde e bem-estar e prazer para as pessoas que chegam até mim, né? Quando eu comecei a atender, eu comecei a receber muitas mulheres e eu comecei a perceber que existiam muitas patologias que elas mesmas já traziam e eu já gostava desse estudo do feminino, eu já estudava pra mim, eu já usava coletor menstrual, eu comecei muito cedo, inclusive eu vendia coletor menstrual na faculdade e eu gostava desse tema da menstruação, eu gostava desse tema do feminino. E aí eu senti que eu queria trabalhar com mulheres, né? Eu senti que eu queria dedicar minha atenção mais pro feminino. E eu decidi fazer então a formação de medicina chinesa para complementar então o trabalho da Ayurveda, porque na Ayurveda eu tinha duas opções, ou eu me aprofundava na Ayurveda ou eu ia para medicina chinesa. Devido a várias circunstâncias, eu escolhi a medicina chinesa porque eu achei que ia ser mais prático, profundo, as pessoas estariam mais abertas, né? Eu fiz a minha formação em 2011, 2010, eu acho que eu comecei e terminei em 2012. E naquela época, assim, a Ayurveda ainda não era tão falada quanto é hoje, né? Já existiam pessoas que falavam, mas eram pouquíssimas formações que tinham, eram formações caras. E aí eu fui fazer então medicina chinesa. E logo na minha formação de medicina chinesa, eu quis me aprofundar já no feminino. Então eu acabei fazendo meu TCC da época sobre infertilidade feminina, já falando então do útero, já falando então das questões relacionadas à parte dos ciclos, né? Eu nem pensava ainda na benção do útero, mas eu já tinha interesse muito profundo por essa questão da ciclicidade. Então, antes de mais nada, os ciclos eu consegui compreender profundamente pela medicina chinesa. E é muito interessante como os métodos que eu trabalho, eles bifurcam no mesmo ponto, né? Que nós não somos uma única mulher, nós somos
muitas mulheres em uma só, né? E que nós somos esse reflexo da natureza. Então, na medicina chinesa, a gente entende que nas 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, correspondem às 4 fases do ciclo feminino, né? Muito antes da Miranda Gray, eu já estudava, então, a influência da natureza na nossa relação com o nosso feminino, compreendendo, então, que a fase menstrual ela é a representação do inverno e ela tem uma correspondência também com a parte dos rins e um cuidado que a gente precisa ter específico, então, com a nossa energia renal, para que, por exemplo, a gente tenha fertilidade. Então, várias coisas que, né, fizeram muito sentido para mim na época, e aí por isso que eu sempre gostei de estudar alimentação, por isso que eu fui estudar as ervas medicinais, né? Eu comecei a estudar as ervas medicinais nessa formação de medicina chinesa, né? Depois eu fiz uma formação específica de medicina chinesa para a saúde feminina, também com as ervas medicinais, e aí eu fui construindo um trabalho muito voltado para o feminino, né? Quando eu já usava aromaterapia, mas decidi então fazer uma formação mais aprofundada de aromaterapia, então me formei aromaterapeuta e sempre tive esse olhar, né, de então que óleos que eu usaria nos meus atendimentos com mulheres, que óleos eu usaria nos trabalhos de parto, porque eu me tornei doula também, mais ou menos próximo, né, naquela época. Então, todo direcionado para mulheres, né? Depois, em 2016, eu senti um chamado de me aprofundar um pouco mais na psicologia, porque eu recebia muitas demandas que não eram só fisiológicas. Eu senti que as pessoas traziam temas muito emocionais, psicológicos, e eu não podia simplesmente ouvir a pessoa e só simplesmente fazer um tratamento com acupuntura, ou com ervas ou com alimentação. Eu queria também ter, até por me estudar há muito tempo e fazer muitos anos de terapia, eu sentia a necessidade de também dar, né, orientação na parte psicoemocional. Então eu fui estudar psicologia analítica em 2016, e aí que foi quando eu me aprofundei ainda mais na questão das polaridades, porque eu fiz a minha monografia foi sobre esse tema. Eu unifiquei então o Jung com a medicina chinesa, com o taoísmo. Então a minha monografia ela chama Polaridades em Desequilíbrio como fator de adoecimento psíquico feminino. Então todo o meu trabalho, né, na minha pós foi olhar também para como essas polaridades, via também a psicologia analítica, podiam ser traduzidas nessa parte psíquica, né, de compreender mais profundamente a psique feminina através da psicologia analítica, mas fazendo essa associação também com aquilo que já é milenar, né? Porque o taoísmo é milenar, essa compreensão da saúde enquanto um equilíbrio do nosso feminino e do nosso masculino, do nosso yin e do nosso yang, é muito antigo, né? Isso já a base da saúde pela medicina chinesa é justamente esse equilíbrio. Então é uma coisa que, no fundo, todas as coisas se somam, mas todas elas apontam na mesma direção, que é essa integração, que é esse olhar para que nós somos esse cosmos, nós somos esse todo. Não faz sentido a gente querer ser um único jeito, uma única forma, uma única estação, né? Eu sempre brinco que se a Lua tem 4 fases, por que a gente quer ter uma fase só? Por mais gostoso que seja muitas vezes estar na expansão, né? Então, se a gente tem primavera, verão, outono e inverno, por que a gente só quer ser primavera? Né? Lógico que a gente se sente, a gente pode gostar mais de uma fase. Eu mesma, obviamente, eu gosto de quando eu tô mais produtiva, mais alegre, mais dinâmica, mais clareza mental. Isso ajuda muito no nosso dia a dia, né? Quando a gente tá na fase pré-menstrual, que é o meu grande desafio, que é o que eu vou falar agora, né? Que foi o meu principal combustível para estudar tudo isso, a gente realmente precisa se cuidar. É uma bússola, né? Até fiz um post esses dias falando sobre isso. Quando a gente tem uma fase pré-menstrual muito intensa, e esse foi o grande e maior desafio da minha vida, ela tá mostrando para você onde você ultrapassou a rota. E esse é o meu tema, porque eu sempre fui uma pessoa, devido à minha própria história de vida, as minhas dores, as questões que eu vivi na minha infância, com a minha família, eu precisei ser uma pessoa muito forte, muito guerreira,
ir muito pra ação. E isso foi muito, muito importante, então eu honro também essa característica, isso me salvou, né? Eu precisei ser essa pessoa que foi pra vida, né? Só que muitas vezes eu me perco também, até hoje. Né? Não é porque eu trabalho com mulheres que eu muitas vezes acabo não percebendo também, né? Não me percebendo também e indo além do meu limite. Então a pré-menstruação ou a TPM, ela pra mim é a minha patologia, né? Tem mulheres, eu tenho amigas que trabalham com ginecologia natural que tiveram endometriose, que tiveram outras patologias, né? A minha patologia é a TPM. E eu busquei muitas formas de compreender, tratar, e já cheguei a muitas vezes nem perceber que eu estava no período pré-menstrual, porque o meu autocuidado estava muito em dia. Então, o meu mês, ele é muito, totalmente definido pelo tanto de autocuidado que eu tenho. Porque se eu não tiver essa percepção, que nem eu falei, pausas conscientes, alimentação, chás, eu sou muito sensível. E aí vai ter ali uns dias bem desafiadores. É como se te cobrasse, né? Se você não teve esse cuidado ao longo do mês, quando chega essa semana. Isso. E só pra explicar uma coisa pro pessoal, não é que a TPM em si é uma patologia. A TPM é uma parte do ciclo menstrual, né? Que é o período logo antes, por isso que é pré-menstrual, logo antes de ser menstruar, que seria o nosso outono, né? Mas é possível ter como se fosse uma síndrome, acho que era a palavra que você falou, não é? Que a TPM é uma síndrome. Ah, é uma síndrome? Porque é uma tensão pré-menstrual. Ah, tá. Então o período pré-menstrual que é o natural, mas isso. você ter uma tensão talvez muito abrupta, ou não sei qual palavra usar. Uma irritação muito grande, que é a patologia. Angústia, irritação, um descontrole emocional. Tudo isso já está dentro da característica da síndrome. Né? Lógico, a gente vai ter uma alteração porque a gente tem uma queda hormonal importante, né? Mas, por exemplo, eu já tenho uma questão hormonal um pouco mais intensa, porque eu tenho TPM desde os 12 anos de idade. Então já tem um erro ali na produção hormonal. Que eu tenho também outras patologias que explicam isso, né? Que é uma questão com o meu estrógeno, né? O meu estrógeno, ele não é muito bem reabsorvido pelo meu sistema, né? Então eu tenho, por exemplo, lipedema, eu tenho um pouco de melasma, que são todas características dessa complexidade, né, que é genética, mas é inflamatória também e que vem lá da infância. Vem de questões emocionais, vem de questões alimentares, né? Então eu não tive um cuidado alimentar numa fase muito importante, ali dos 9, 10 anos. Era uma fase que eu tinha muito abuso de industrializados na minha casa, não tinha essa consciência alimentar precoce, né? Então o que acontece? A minha progesterona com o meu estrógeno, eles não são muito bem equilibrados, equalizados, né? Então eu tenho que fazer uma força-tarefa maior que o normal, né? Para que eu, por exemplo, não tenha esse pico, essa descida muito abrupta, né? É quase que assim, os hormônios eles vão cair, mas em algumas mulheres eles despencam, eles caem com tudo, né? E é o meu caso. Então, para ele cair bonitinho, eu tenho que estar desinflamada, eu tenho que estar me cuidando, eu tenho que estar atenta ao meu ritmo, né? E algo importante de dizer que foi um mapeamento que eu fiz é que esse ritmo, ele não pode ser só nessa fase, ele tem que ser durante o período inteiro. A gente tem que ter consciência do tanto que a gente está disponibilizando da nossa energia mesmo para fazer as nossas atividades, né? Esses ritmos, eles têm muito a ver com o nosso fígado. Né? Dentro da medicina chinesa, o fígado, ele é quem então coordena os nossos ritmos, né? O nosso ritmo. Então, quando a gente está atenta ao nosso ritmo, percebendo esse movimento de ir para fora e para dentro, né? Percebendo esse movimento de estar mais na presença, ter pequenas pausas, meditar, tomar o seu chá, fazer sua atividade física, se alimentar de forma correta, o organismo feminino, ele flui maravilhosamente bem. Quando a gente está desequilibrada, né, não está então comendo direito, dormindo direito, está acelerada, está fazendo muito e está descansando pouco, está trabalhando muito, aí a chance do nosso fígado chegar ali então na fase pré-menstrual e também estar muito sobrecarregado
para ele não fazer a detoxificação dos hormônios. É isso que de fato acontece, né? Então essa detoxificação, ela precisa acontecer meio que diariamente, né? Por isso que eu sou a fã das ervas medicinais. Porque quanto mais, não precisa ser uma detox de 30 dias tomando só suco verde, comendo só vegetais. Mas você precisa estar o tempo todo na sua alimentação tendo pequenos momentos detox, né? Que seja através de um chá, que seja através de alguns alimentos, né, verdes escuro, né, o próprio brócolis e a couve-flor, as brascas. Tem várias formas que a gente pode conseguir ir desintoxicando no próprio dia a dia, né? Então isso faz uma grande diferença. Cara, eu acho muito importante tudo isso que você tá falando, porque eu sinto que de tudo o que nós precisamos reconectar com o feminino, o principal, talvez, que é como se fosse o primeiro que a gente tem que começar, mas também o que mais a gente tá desconectado, é essa noção de ciclo, e que foi uma das coisas que eu sempre dei mentoria e falei, uou, que eu até gostaria que você falasse um pouco sobre, a gente começou falando um pouco das 4 fases, mas o que seria o indicado fazer e não fazer em cada fase, porque o que eu aprendi com você é que a gente tende a ver algumas fases como vilão ou vilãs e algumas fases como, ai que legal, só que isso é só por, primeiro, desconhecimento, segundo que se não tem essa preparação, realmente algumas fases ficam mais difíceis, mas não é porque a fase em si do ciclo é horrível, não, é porque a gente não teve um cuidado e aquela fase mostra, né, é muito diferente. E também porque talvez como o mundo, o ritmo principalmente de trabalho, ele é mais dessa energia masculina, que não tem tanto esse olhar para o cuidado, é como se ele exigisse de nós que a gente estivesse sempre no ritmo verão, primavera. Então é como se, primeiro, a gente precisasse, ao entender isso, nos dar permissão de não estar sempre nesse lugar. Porque se você fosse na onda, vamos dizer assim, o mundo tá sempre falando, não, enquanto você dorme, eu não sei quem trabalha, tem que produzir mais, e o que eu tô feliz é que tá chegando cada vez mais essa consciência, não, calma. Quanto mais eu souber usar a minha ciclicidade, o momento que é recolher, o momento de ir pra fora, o momento de ir pra dentro, mais quando chegar a fase do produzir, eu vou produzir melhor. Mas não que eu, 24 horas por dia, 30 dias no mês eu tenho que estar produtiva, né? Então, eu acho que é quase que um ponto-chave pra gente. Eu não quero sair da entrevista sem, tipo assim, a gente falar um pouco disso, que é em resumo, assim, se a pessoa ela não tem muito contato com isso, né? Porque eu sei que algumas já vão ter ouvido falar, mas quem não teve, quais são essas 4 fases, mas principalmente o que fazer e não fazer, sabe? De forma... Eu sei que dá pra aprofundar muito, mas o que você sentir de compartilhar. Sim. Eu acho que cada mulher, na sua individualidade, ela vai ter atividades e características individualizadas. É difícil falar, olha, nessa fase é muito bom fazer isso, não é muito bom fazer isso. É difícil fazer um geral, né? Então eu gosto muito de trabalhar com mapeamento pela individualidade da pessoa. Mas, de acordo com o que você está trazendo, eu acho que eu posso trazer alguns temas gerais, né? Que eu acho bem interessante pensar, né? Por exemplo, a primeira fase, né, que eu falo assim, tem a menstruação, que é um momento realmente de um reset. É um momento que, dentro até do estudo que eu tenho da ginecologia natural, a minha mentora dos florais da lua, ela chama de morte e renascimento. E realmente é um momento, né, que vamos dizer assim, do inverno, da lua nova, né, não significa que vai estar lua nova, mas é a sua lua nova interna. É um momento que você realmente faz esse ponto final. Acabou o ciclo e vai começar um novo ciclo, né? Então vamos começar do novo ciclo pensando que a próxima etapa você volta então a ter energia disponível, né? Você volta a ter uma energia ativa e a sua mente ela fica muito clara, ela fica muito disponível. Então uma coisa que eu gosto muito de falar é pra gente fazer listas daquilo que a gente quer criar nesse ciclo. Porque quando você tá com uma mente muito clara, muito objetiva, né, e você tem uma sensação mais organizada, você pode usar essa primeira fase muito para organizar, para entender o que você precisa fazer para você chegar então nas suas metas. Eu gosto muito de falar que essa primeira fase, que a gente supostamente falaria que é a primavera, ou é a donzela, ou é a fase dinâmica, ela é uma fase que você consegue ter clareza das suas metas.
Então é uma fase que a gente normalmente fica muito empolgada, que vem insights, que você tem ideias incríveis, brilhantes, que você tem uma pulsação de realizar. É uma fase de realização, né? E aí a dica então é fazer listas, mas ter a clareza que nem tudo você vai conseguir realizar em um único ciclo. Porque às vezes a gente fica tão animada, tão animadas, que a gente acha que a gente vai pegar tudo aquilo que a gente está vislumbrando e vai dar conta de fazer intensamente, diretamente, não considerando. Eu sou culpada disso. E porque daí você se cobra, né? Depois você se acha péssimo. Você, eu tive tanta ideia legal, mas eu não executei. Ah, eu não sei Isso. executar. Não, não é que você não sabe, é que você não vai fazer tudo naquela semana, naquele dia. Calma. Isso. Eu me Essa cobro primeira etapa é isso, é o planejamento. É o lugar das ideias, né? É você escrever, você planejar, você pensar. Só que a parte então do que você não deve fazer é você acreditar que você vai conseguir cumprir todas aquelas metas em um único ciclo. Porque você está desconsiderando que você é uma pessoa a cada semana. Você não é só aquela pessoa que está tendo aquelas ideias brilhantes. Você é aquela pessoa, mas daqui a pouco você vai ser outra também, né? Então, fazer as listas, mas não fazer a lista no imediatismo. Não acreditar que você vai conseguir realmente dar conta de tudo, né? Porque é isso que frustra. Mas beleza, você vai colocar então a sua energia, você vai colocar então a sua ação, né? Porque você sabe onde você quer chegar, você tem aquela visão. Eu gosto muito de trazer a conexão com a deusa Ártemis. Porque a deusa Ártemis, ela é uma deusa donzela, né? Mitologicamente, a gente está falando de arquétipo, a gente não está falando de crença espiritual, nem crença religiosa, mas são símbolos, né? Dentro da psicologia analítica a gente entende que os arquétipos, eles são símbolos de conexão, né? Da gente se ver diante daquela imagem, né? Que é uma imagem do inconsciente coletivo. Então aquela mulher que tem uma flecha, que tem um arco e flecha, e ela sabe onde ela está querendo chegar, a chance dela conseguir chegar é muito maior do que se você não sabe para onde você está indo, né? Então eu incentivo muito as pessoas que eu atendo, e eu tento fazer isso comigo mesma, de saber assim, qual é a minha meta? Para onde eu estou indo? O que eu quero para mim? Em todas as áreas da minha vida. Ah, o que eu quero com relação à minha saúde, com relação ao meu corpo, com relação ao meu trabalho, com relação à minha maternidade. Eu preciso ter essa clareza, né? Mas eu preciso entender que vai ter momentos que isso vai oscilar. E eu posso ter isso escrito para eu sempre voltar e lembrar quais são essas metas. E tem também a ver com a donzela, por ela ser um símbolo como se fosse a mulher mais jovem, tem um pouco a ver também com resgatar talvez essa criança interior, né? Porque eu tô sendo muito chamada pra fazer isso do tipo, lembra da empolgação, lembra daquele brilho no olho, talvez é uma fase relacionada a isso também. É totalmente relacionado a isso, né? E isso é uma das coisas que eu também trabalho, por isso que eu falo que é uma coisa muito individual, porque tem pessoas que precisam resgatar essa inocência, esse senso de brincadeira, esse senso lúdico. Às vezes eu atendo mulheres acima de 70 anos, já atendi. Mães, né, que meus pacientes trazem as mães. E às vezes eu falo pra, né, resgatar essa identidade que ela não é perdida. Né? Essa menina, essa pureza, essa alegria, sabe, esse lugar brincalhão, né? Então, ela tá disponível pra gente pro resto da nossa vida. E a gente precisa se conectar também com aquele lugar gostoso também, né, da nossa criança. Não só da nossa criança ferida, da nossa dor, né? Porque também vai emergir, também a gente tem que acolher e cuidar das nossas dores. Porém, nós temos esse outro lado dessa criança que também brinca, que também sonha, né? Então, é um momento muito para se conectar com os nossos sonhos. E os sonhos, eles alimentam e nutrem a alma, né? Quando a gente sonha, acho que a gente até vive mais, porque a gente expande essa motivação, né? A donzela é muito isso, é essa expansão, essa motivação, esse sonhar, esse agir, esse lugar de você saber onde você quer chegar. E eu sinto que também ela tem dois lugares, tanto um lugar de quando você não tá no trabalho, então como você coloca um hobby, uma coisa divertida que você faz simplesmente porque você gosta, não porque tem um objetivo por trás, né? Mas no trabalho, uma coisa que eu tenho percebido que dá pra eu colocar isso é como se fosse reapaixonar pelo que eu já escolhi como trabalho, do tipo,
cara, eu posso fazer isso. Ó, a gente tá gravando isso aqui num feriado de carnaval, que um monte de gente tá tipo, nossa, tá trabalhando. Cara, não, eu vim pra cá, desde ontem eu tô pensando nisso. Que bom que eu posso fazer isso. Não, eu tenho que fazer isso. Sabe aquelas pequenas mudanças de mentalidade do tipo, que legal que eu posso fazer isso, que eu escolhi isso, que é meu trabalho. Então, todos os que a gente for trazer aqui dá pra colocar num sentido profissional, assim como dá pra colocar num sentido fora do trabalho, que também nem tudo é trabalho, né? A fase, então, da ovulação, né, que dentro da On Blessing a gente chama, então, de arquétipo da mãe, mas a Miranda também traz uma palavra que eu gosto muito, que é a fase expressiva. Então, assim, a donzela seria a fase dinâmica e a mãe seria a fase expressiva, né? É uma fase que você, então, sai um pouco desse lugar da individualidade, do mental, dessas ações, dessas metas, desse lugar um pouco mais da nossa individualidade e a gente abre, então, para um lado mais relacional. E é interessante que na medicina chinesa, é tão interessante como as coisas se confluem, né? A medicina chinesa, o órgão envolvido na ovulação são os ovários, né? Os ovários, eles trazem, então, uma energia yang, que é a energia do coração. Então, por mais que seja ovário, essa energia do ovário é quente. E ela está relacionada, então, ao órgão, né? Ao elemento fogo, ao elemento do coração. Então, quando a gente se sente mais quente, por exemplo, na fase ovulatória, a gente está conectando ovários e coração. Olha que interessante. Então, é como se essa região, ela realmente ficasse mais aquecida. Eu percebo até as minhas mãos, como eu trabalho com massagem também, né? Eu percebo até as minhas mãos mais aquecidas quando eu estou no período ovulatório. Inclusive, eu estou no período ovulatório agora, né? Que é um momento em que você fica mais expansiva, mas você fica muito mais aberta, muito mais relacional, você tem mais empatia, você tem mais capacidade de ouvir, capacidade de cuidar, capacidade de oferecer, né, o seu melhor para o outro, né? Você fica com uma energia mais disponível para se relacionar com o mundo. Por isso que no sentido de trabalho é legal, por exemplo, se você tem que uma gravação igual a gente tá aqui, né, que você tem que se expor, que você tem que falar, você tem que comunicar, ou talvez uma reunião, ou talvez um evento, se você é uma pessoa que organiza eventos. Sim. Seria legal tudo que envolve, ou mesmo que seja amigos na sua casa, né? Você vai organizar, mudei de casa, chamar a galera. Você não vai chamar no período menstrual que você vai querer falar, por que eu marquei isso? Exatamente. Eu tô no meu casulo. É o momento ou pra ir pra balada. Porque isso era um negócio que eu sentia. Eu falo, gente, parece que tem semana que eu tô muito animada, eu chamo todo mundo, mando mensagem pra toda galera, vão sair. Aí até a galera responder e realmente marcar, ele já tá numa outra semana. Eu falo, gente, será que eu sou doida? Porque eu queria uma semana atrás. Aí tudo vai fazendo sentido, né? Quando a gente entende ciclicidade. Não, mas o momento, agora sabendo qual que é o meu ciclo, pra eu marcar uma coisa como essa, que é muito pra fora, eu tenho que escolher a semana que eu vou marcar, né? Ou até a gente, quando tava escolhendo a gravação, né? Paty, acabei de menstruar, ai, daqui uns dias sou eu. Não, peraí, vamos marcar na outra semana. Sim. Então. É importante a gente se conhecer, pra gente saber qual é a minha potência nesse momento, nessa semana. É uma potência pra fora? É uma potência pra dentro? Nós somos potência o tempo inteiro, mas a gente tem que entender para onde está sinalizando, para onde está apontando a nossa flecha, né? Então, a flecha do período ovulatório é realmente uma flecha mais aberta, né? Mais verão, mais disponível, mais relacional, né? Você se sente mais inteira. Eu falo que, como eu sou mãe, eu sinto muito mais a energia materna, porque apesar, né, mãe tem que estar, vamos dizer, com a energia materna praticamente sempre, mas eu percebo uma disponibilidade muito maior de querer realmente oferecer algo pro meu filho já é adolescente, né? Então, assim, hoje ele até falou pra mim, mãe, você faz meu ovo no café da manhã? E eu não tinha como, eu tinha que atender, eu ia sair, né? Hoje é um dia que ele não tá estudando e tal. Eu falei, hoje eu não consigo. Eu poderia fazer, mas hoje não dava tempo mesmo, né? Mas eu percebo o quê? Que quando eu tô na fase ovulatória, eu tenho muito mais disponibilidade e vontade de cuidar do meu filho, de fazer um prato pra ele, de fazer um programa com ele, de fazer até um bolo, né? Eu já brinquei muito com esse tema, que eu não sou a pessoa mais cozinheira do mundo. Mas que nessa fase eu tenho muito mais vontade de cozinhar. Eu tenho muito mais vontade de ir no mercado, comprar ingredientes, preparar um bolo. Eu fico muito mais disponível para isso. E eu acho que é isso que a gente também precisa aprender, porque eu já vi muitas pessoas falando assim, eu odeio cozinhar. E eu falo, tá, você já tentou ver se você odeia o mês inteiro
ou se você odeia 3 semanas e de repente uma semana você nem odeia tanto. Porque era o meu caso, eu achava que eu não gostava e de repente, recebendo bênçãos, oferecendo bênçãos, falando sobre isso, foi brotando, né? Porque esse trabalho, então, do feminino, ele é um trabalho que vai acontecendo, né? A gente vai, é como se fosse desbloqueando, abrindo, né? As bênçãos, né? Todo esse caminho de restauração, ele vai mostrando para você as suas potencialidades, né? Então a minha potencialidade nesse período mãe é essa disponibilidade para cuidar do outro, né? Nutrir o outro, ou mesmo estar mais atento para o meu próprio autocuidado, né? Às vezes um embelezamento, porque a gente fica muito mais bonita, né? É biológico, né? Biológico, hormonal, né? Porque também é a fase do reprodução, né? Então, exatamente. Biologicamente a gente fica mais ou menos para atrair isso. O outro lado. A natureza é a natureza sábia, sabe. Né? Então é um momento que você pode também, né, se oferecer um momento de autocuidado. Se você de repente não tem alguém para cuidar, você pode se autocuidar, né? E fazer um almoço especial para você mesma, ou sair comer, né, um almoço especial, nutrição, né? Mas são esses temas: nutrição, cuidado, né? Uma coisa legal que você falou que fazer nessa fase, que eu já fiz inclusive, é você preparar bastante comida e congelar. Porque nas outras semanas, provavelmente você não vai ter a mesma motivação. Então, se nessa semana você falar, não, já faz o planejamento na donzela, né, do que você vai comprar, já faz o checklist, já faz a lista de mercado, e aí na fase mãe você simplesmente vai no mercado, compra tudo, chega na sua casa, prepara suas marmitinhas, deixa tudo congeladinho, aí você consegue inclusive ter comida pro mês inteiro. Nossa, amei essa dica, como uma pessoa que não gosta de cozinhar, eu adorei essa dica. Boa, então a gente falou da donzela, que é a fase logo depois que a gente sai da menstruação, que chama pré-ovulatória, né? Isso. Da donzela, que seria a nossa primavera. Aí depois a gente foi pra ovulatória, que seria o nosso verão, que é a mãe. Isso. Aí agora a gente vai pra que seria a fase outono, que é a pré-menstrual, que seria a nossa feiticeira como arquétipo, né? Isso. Conte-nos, porque essa é polêmica. Essa é polêmica. Então, a Miranda trouxe então esse arquétipo como sendo a feiticeira, né? A feiticeira é o quê? É a nossa maga interior. É a mulher que contém então mistérios, intuição, criatividade, né? Então é para ser uma fase de criação, de potência, mas também de redução, né, da nossa energia de ação. Porque essa parte nossa, né, essa fase criativa, essa maga, ela precisa ter mais tempo de recolhimento. Quando a gente quer manter o ritmo, e eu sou, acho que boa parte do que eu tive de TPM na minha vida, é essa inconformidade de não conseguir manter o ritmo, né? Eu também gosto de estar ali num ritmo, né, ter bastante trabalho, ter que concluir o trabalho, ter que atender e tudo mais. Mas é impressionante como é quase uma faceta que ela dá uma rasteira em você. Então, se você não ouvir o que ela tá querendo te dizer, né, eu falo que é quase como se fosse mesmo uma entidade que te habita, ela tá falando pra você assim, olha, você não vai conseguir seguir aquele plano do piloto automático. Eu quero outra coisa. E você precisa escutar o que essa parte sua quer. E você me ensinou que essa parte ela tem muito a ver, essa fase, com a reflexão, né? Do tipo assim, o que tá bom, o que não tá. Isso. E eu achei muito fascinante quando você trouxe isso, porque você falou assim, como uma feiticeira, ela tá mexendo no caldeirão. Quando ela tá mexendo no caldeirão, é tipo alguém que tá tirando as coisas debaixo do tapete. Então tudo que antes, talvez, numa fase anterior, que você tá com muita energia, você não ia parar pra pensar, porque você tem que realmente aproveitar para executar as coisas já que você tá com energia. Mas tem algumas coisas que não estavam muito legal. Chega nessa fase, é como se começasse a falar, vamos olhar para aquele negocinho que não tava legal. E eu acho que é por isso que a gente sente tanto incômodo nessa fase. Tipo, você tava irritado com alguma coisa, você fica 10 vezes mais irritado. Você tava triste com alguma coisa, você fica 10 vezes mais triste. E a gente tende a ver como algo, um lugar que a gente tá instável, que a gente, como se aquilo fosse negativo. Não, na verdade, se a gente vê isso como esse lado nosso feiticeira, tá tentando nos mostrar algo que não tá legal, ela só tá pontuando, tipo assim, se eu não tivesse aqui pra te avisar isso, você podia passar uma vida inteira com um monte de coisa que não tá legal. Então eu só tô te mostrando nessa etapa, se alguma coisa te incomodou, não fica só tentando calar, é TPM. Não, dá ouvido, por que aquilo tá te incomodando? Porque, e não que você precisa agir naquele momento, que eu acho que eu sinto que, pelo menos pra mim,
o momento da TPM não era de agir em relação ao incômodo, mas é de eu anotar, tipo, caramba, isso aqui tá me incomodando. E uma coisa que já percebi assim, cara, faz 3 ciclos que eu tô anotando, justo na fase TPM, que tal coisa tá me incomodando. É óbvio que eu tenho que mudar essa coisa, tipo, o meu corpo tá me avisando isso, né? Exatamente. Nossa, foi brilhante quando você me explicou isso, porque eu mudei de um... É quase como se eu visse esse lado como, aí tá me enchendo o saco, como aí mudou pra uma coisa assim, não, eu imaginei bem o arquétipo da feiticeira, assim, aquela bem bonita, maravilhosa, assim, mexendo com ela, eu falei assim, você precisa olhar isso aqui, não tá bom, mas de um jeito meio descontraído, meio, sabe, meio provocando, mas ao mesmo tempo também muito sábio, sabe, muito... Cara, isso mudou, eu acho que eu nunca tinha te falado isso, mas isso mudou como eu vejo TPM, eu achei brilhante. Incrível. E trazer a reflexão, principalmente, eu fico Sim. muito reflexiva, o que tá bom e o que não tá. Sim, Nessa ela fase. aumenta o volume. Isso! Ela mostra, assim, eu falo que ela é muito maravilhosa também, porque ela vai mostrar pra você onde você precisa transformar. Ela é o arquétipo da transformação. Por isso que a gente pensa ali na energia do caldeirão, por isso que traz então essa imagem, né, desse arquétipo da feiticeira. Porque o que é a feiticeira? É esse caldeirão da transmutação, da mudança. Aquilo que não tá bom, ela vai mostrar. Então é um momento realmente de mais atenção, de você se ligar, né? O que na sua vida, na sua rotina, na sua alimentação, nas suas relações, na sua organização, em tudo, praticamente todas as áreas, precisa ser melhorado, modificado, né? Então a gente tem que escutar, realmente na hora, talvez não seja o momento de fazer uma DR, não seja o momento de, né, por exemplo, fazer uma super limpeza, jogar um monte de roupa fora, porque ela tem é um outro olhar mesmo pra tudo, né? Você pode até separar as roupas, mas olha depois, quando você estiver nas próximas fases, pra ver se é isso mesmo, porque ela tem um ímpeto, ela tem uma impulsividade, né? É uma parte nossa assim que quer realmente ver a coisa, né? Às vezes até colocar fogo no parquinho. Então a gente tem que estar atenta. Né? É maravilhoso você ter trazido todas essas percepções. E eu sinto muito isso, como eu falo que eu sinto da minha vida a comunicação, não é, se eu tô com incômodo na relação com alguém, por exemplo, não é o momento de eu comunicar porque eu não comunico assertivamente. Porque justamente como tá aflorado, eu vou comunicar de um lugar meio... Esse que você falou do ímpeto, assim, meio... Mas tem outra expressão quando você faz meio sem pensar, esqueci a palavra. Enfim, um pouco mais... bom, sem pensar mesmo, esqueci a palavra. Impulsiva. Impulsiva, isso, essa palavra. Então eu sinto que às vezes eu até anoto, eu sou muito do journal, né? Porque eu amo escrever. Então eu pego meu caderno, tipo, ó, isso me incomodou por causa disso, não. Só que eu deixo abaixar a bola e aí eu vou agir em relação a isso, não é nem na menstruação, porque aí você tá no calção, não quer falar com ninguém. É depois, porque se eu entro na minha fase primavera, que você já tá até com uma visão talvez mais otimista, e de novo, a donzela é essa adolescente, né? Vamos pensar, já tá tipo, aquela jovem. Ou seja, você já tá com outro olhar. Se ainda aquilo que você anotou é verdade, do tipo, aquilo ainda é incômodo, aí é a hora de eu comunicar, porque eu vou conseguir comunicar de uma forma muito mais assertiva, se é pra mandar uma mensagem, seja uma coisa pessoal, seja uma coisa de trabalho. Eu percebo, tipo, anota, guarda, principalmente na menstruação também, que você tá mais introspectiva, eu reflito um pouco sobre isso. Se for pra falar alguma coisa ou não, ou agir em relação a isso, igual você falou, doar as roupas, na donzela na primavera. Perfeito. Porque aí já decantou, sabe? Você não tá na flor do momento ali. Exatamente. E pra trabalho, esse momento é bom em que sentido, profissionalmente? Então, a Miranda Gray fala que é a fase simplesmente mais criativa do ciclo. Porque é o momento que você sai do modus operandi, você sai do mecânico, você sai ali daquele lugar também mais linear, porque quando você tá ali na donzela, na mãe, você também tá dentro de uma produtividade também mais masculina, também mais dinâmica, também mais ativa. Você tá mais ativa, você tá com o seu yang mais aflorado, né? Quando você entra na fase pré-menstrual, você tem essa possibilidade, você tem esse portal de abrir as camadas do seu subconsciente, de estar mais no seu canal, de estar mais atenta a outros lugares internos que podem manifestar então a sua criatividade. É um lado mais espiritual. Então, se você se conecta também através disso, você pode criar coisas muito melhor do que nas fases anteriores, né? E
Você pode abrir, por exemplo, um canal maior com a sua intuição, um canal maior com a sua sensibilidade. Tem vários canais que você pode abrir para além do que só ficar irritada, ficar sem paciência, que são, no fundo, síndromes, né? Então, por exemplo, uma mulher que é muito irritada no TPM, ela tá com o fígado muito estagnado. Não é simplesmente porque a TPM ou a feiticeira ou a mulher criativa ou o outono, não. Muitas vezes é um símbolo, é uma resposta de uma alimentação que está inadequada, do uso, por exemplo, de excesso de cafeína, de excesso de álcool, né? Quando a gente está sob estresse, esses hormônios, entende? Aí já não tem só a ver com o arquétipo ou com a sua face, né, criativa, né? É o que a gente falou, se ela aflora coisas, ela tá aflorando inclusive coisas que você não se cuidou ao longo do restante do mês e ela vai intensificar os sintomas aqui, mas de novo, não é pra te punir, ela tá querendo te mostrar algo, né? Que a gente não sabe ouvir o corpo muitas vezes. Eu já ouvi falar também, tipo, tudo que é muito exagerado, tipo, uma coisa é ter cólica, outra coisa é ter muita cólica, uma coisa é ter um pouquinho de dor de cabeça, outra coisa é ter muita dor. Tudo que é muito exagerado não é normal, o corpo tá te mostrando que tem um desbalanceamento em algum lugar hormonal, é de um órgão, é um inflamatório, pode ser um monte de coisa, mas é um sinal, tipo, olha pra cá, né? Não é uma punição. A gente tem que ver muito como... Ai, não sei, eu acho que tudo, né? A gente vê o externo contra nós, o corpo contra... Não, se a gente vê, fica tão mais leve a vida, né? Tipo assim, tudo que não tá leve no flow é só um sinal que a gente precisa olhar pra aquilo. Porque quando você olha, flui de novo. Exatamente. Né? Perfeito, então tô amando. A gente pegou as 3 fases e aí a última, que seria onde tudo culmina, porque é o fim do ciclo, né? Vamos dizer, é o fim e o começo, né? É o fim e o começo. Exato. É esse reset. Que é o reset, que é a menstruação, que é o inverno e é a anciã, né? Como arquétipo é a anciã. Isso. Então conte-nos sobre a menstruação. Então, é um momento que realmente o seu corpo, ele tá mostrando exatamente pra você que você precisa encontrar um feminino mais profundo, né? E é o momento que você, pelo menos o primeiro dia, segundo dia, tem mulheres que têm o primeiro dia mais forte, tem mulheres que têm o segundo dia mais forte. É um momento que você necessariamente precisa buscar desacelerar. Se você já não desacelerou, nesse momento vai vir, às vezes, sintomas mais fortes, né? Porque às vezes a gente tá ali na fase anterior, na pré-menstruação, ainda tentando, ainda acelerando, né? Ainda às vezes até tomando café, por exemplo, para tentar acelerar, sendo que você já não tá com energia, né? Então são esses pequenos lugares que a gente precisa ir reformulando. Quando você chegar na menstruação, aí é o momento máximo, realmente, de desacelerar, não necessariamente parar, não necessariamente não trabalhar, mas de você entender que você tem um outro ritmo. Então, mulheres, às vezes, que têm questões até incapacitantes, né, cólicas, ou a energia mesmo fica muito... É porque muitas vezes o corpo ele tá falando pra você, olha, já que você não conseguiu descansar ao longo do seu ciclo inteiro, agora a gente vai mostrar pra você o caminho que é o descanso, né? Então é um momento que a gente precisa estar mais conectada com o descanso, com uma alimentação realmente mais nutridora, né? Mínimo de industrializados possível, mínimo de café possível. O autocuidado, né? Se for, por exemplo, uma pessoa que tem cólica, realmente ter sua bolsa de sementes preparada, ter o seu escaldapés, né, facinho ali de fazer, ter seus chás, não ficar só dependendo, por exemplo, não tenho nada contra tomar às vezes um remédio para cólica, mas tome o remédio para cólica, mas tome o chá também. Mesmo que você falar, o chá não funciona tão bem quanto o remédio, tá bom. Mas o chá que vai ajudar a tratar aquela cólica. Então toma, né, se você falar muito forte, eu tenho que tomar o remédio, toma o remédio, mas toma também o chá. Toma um chá de camomila, toma um chá de dente de leão, toma, usa, né, um óleo, por exemplo, de gerânio na região do ventre. Coloca sua bolsinha de sementes, se você tiver algum quadro desse sentido. Se você não tiver, se sua menstruação, às vezes tem mulheres que não tem, eu tenho muito pouca cólica. Eventualmente eu tenho uma cólica ou outra. Eu também tenho pouco. Mas, assim, mesmo assim eu fico atenta, e fico cuidadosa, e fico consciente, né? Especialmente com a mente, que às vezes está querendo cobrar uma produtividade que não é adequada naquele momento, né?
Então, o que eu me percebo, né, já me percebi bastante, acho que já me treinei bastante também em relação a isso, mas que eu ajudo algumas pessoas a fazer, é treinar a não autocobrança nesse momento. O problema... Você falou um negócio que eu sofro muito com isso também. Há quanto tempo eu fiz a mentoria com você? Há quanto tempo eu olho meu ciclo e eu falo, gente, Aí eu começo, só que agora eu tô melhor. Eu começo a me cobrar e falo, olha lá, sabe quando você tenta olhar de fora? Sim. A vozinha tá chegando, não. Eu estipulei que você falou que depende da pessoa, pra mim nos 3 primeiros dias, assim, eu não treino, eu não vou na academia, eu não faço treino pesado. Eu criei uma playlist no YouTube que são yogas para período menstrual. Perfeito. Cara, é só pra soltar, tirar a tensão do quadril, é tudo muito leve, não tem inversão. Então é um dia que não adianta eu querer me cobrar pra ir na academia, eu vou fazer uma yoguinha que você nem sua, porque é um alongamento, mas é o que o corpo precisa naquele momento. Exatamente. Trabalho, eu falei, gente, são 3 dias no mês inteiro, custa pôr menos trabalho esse dia, eu não vou morrer, né? Então às vezes eu coloco assim, o que eu posso fazer que... Ou é o mínimo, que é aquele dia que você sabe que você tem que entregar alguma coisa que realmente não dá pra você não entregar. E às vezes é o mínimo mesmo, às vezes naquele dia você vai fazer o mínimo. Você não precisa pôr aquela, nossa, vou começar o negócio. Não é hora de começar nada novo, não é hora de gravar um vídeo, não é hora de, eu vou fazer um reels pra rede social. Não é o momento, né? Então às vezes, ou talvez, depende, se você é autônomo, se não é, né? Mas se você tem capacidade de fazer o seu próprio horário, tem a possibilidade, quer dizer, às vezes colocar... eu vou fazer o período da manhã e à tarde eu relaxo. Ou se eu termino tal hora de trabalhar às 6, 7, eu vou terminar às 4. Alguma coisa, porque aí vai muito de pessoa pra pessoa, né? Sim. Mas assim, obrigatoriamente pra gente lembrar, eu tô com uma rotina diferente porque eu estou com uma necessidade diferente nesses dias. E se você martela na cabeça, tipo, como está planejado, né? E você vê que são 3 dias, você também se cobra, mas você fala, cara, são só 3 dias. Porque como a gente tá falando de semana, às vezes parece que é a semana inteira que você precisa fazer isso, né? Sim. Não necessariamente, você pode fazer só nos primeiros dias que realmente o corpo tá dolorido, ele tá querendo ficar quietinho. E se você tem, por exemplo, eu já atendi pessoas que têm 7 dias de menstruação intensa. Tá. Isso já é uma desregulação, né? Então isso também precisa ser tratado. Entendi. E não é só tratamento hormonal, porque, né, dependendo da pessoa vai chegar e falar, nossa, eu menstruo 7 dias, aí já vai querer colocar um DIU, já vai querer entrar com hormônio, né? E tem tratamentos naturais para sangramento excessivo. O sangramento excessivo, ele é uma patologia. Ele está ligado a um excesso de Yang. Ele está ligado com excesso de calor no organismo. Então, por exemplo, no caso de quem tem excesso de calor, a gente precisa trabalhar o Yin. A gente precisa trabalhar alimentos que nutrem o Yin, que nutrem o Yin. Chás que drenam esse fogo, né? Na medicina chinesa a gente tem muitos recursos com a própria acupuntura, né? Que é esse drenar o calor. Mas é importante porque tem mulheres que falam assim, nossa, eu menstruo 7 dias, muito, um absorvente traz o outro, tá. Isso não é um quadro normal de funcionamento da menstruação, né? Além das questões mais profundas de... Geralmente são questões, eu já vou falar que quando afeta muitos órgãos do feminino, tem muito a ver também com a energia feminina de quando você era criança. Então, provavelmente questões com a mãe mal resolvidas, as questões ancestrais, as questões de outra vida, aí depende de onde você quer ir, mas sim. É um negócio mais profundo, né? Não dá pra gente parar só no... E todos os que você falou, né? Tudo que é uma desregulação, não só o sangramento, mas tudo que é muita coisa, muito isso, muito aquilo, muita dor de cabeça, muita alteração de humor. Eu tô batendo na tecla porque eu sinto que, como a gente acostuma a ser a gente, se você teve a vida inteira essa desregulamentação, você acha que aquilo é normal. Não, eu sei que as outras... Não, mas em mim é normal porque eu sempre fui assim. Não é normal. Tipo, procura alguém como a Bárbara, que entende essas várias camadas de profundidade que podem estar causando isso e tenta entender mais a fundo, não só, igual você falou, tomar o remédio, que é um negócio... Que é igual tomar o café, que é só um negócio pra tapar por cima ali, uma cobertura que se passa em cima do bolo. Não. Ao longo, né, também não tem que ter a pressa de resolver tudo pra amanhã, mas ao longo do tempo, olha pra essas questões mais profundas, vai lá no autoconhecimento, vai na espiritualidade, tipo, aonde tá essa trava, o que você tá me dizendo. Eu acho que falta essa sensibilidade, mas muitas vezes é desconhecimento mesmo. Se alguém nunca tinha ouvido falar disso, ela nem sabia, né, que poderia estar conectado. E existem até negações. Eu já atendi muitas pessoas, por exemplo, que falam que negaram muito tempo ser mulher, né? Hoje não negam mais, mas não gostavam. Não gosto de ser mulher. Aí ouviu desde pequena, assim, que
sabe, é como se ser mulher era ser inferior ou era ser mais fraca. Não se identificava com aquilo, queria ser forte, queria ser mais parecida com o pai, queria sentir, né, essa potência mais vinda desse masculino. Então negou o feminino, negou a menstruação, achou desde cedo um saco. Ai, que saco menstruar, que saco ser mulher, que saco. Então assim, dependendo da pessoa, a gente precisa ir mais fundo nessas memórias e fazer até desbloqueios mesmo, né? Uma reatualização, porque não corresponde mais ao que a pessoa pensa hoje, mas ficou congelado, né? Às vezes ela escutou coisas lá da avó, de como era sofrido ser mulher, né? Ou da própria mãe, ai, como é difícil. Uma vez eu fui fazer um exame ginecológico e foi até interessante. Eu tava bem nesse momento, né? De olhar pra tudo isso, de curar tudo isso. E aí uma mulher virou pra mim e falou assim, nossa, ser mulher é tão difícil, né? Eu fiquei assim, eu não sabia o que responder. Porque, o que eu vou falar, né? Assim, não vou tratar uma pessoa numa fila de exame ginecológico, né? Mas assim, tá muito embutido em nós o quanto é sacrificante, o quanto é difícil menstruar, né? O quanto é difícil ser mulher. Então, essas crenças, né? É claro que... Você até falou a menopausa, o ser mãe, o parir, o ficar grávida. Isso. Cara, e eu reparo muito, assim, amigas, pessoas próximas, tipo... E foi depois do trabalho com você, que você vai se conectando num outro lugar e vendo honra e em outros lugares, você fala assim, não, mas é lindo menstruar. Que você vai percebendo essa desconexão, e é isso que você falou da fila. Não dá pra também, cada vez que alguém fala uma frase dessa, você começar uma palestra, né? Veja bem, me acompanhe, na verdade é lindo ser mulher. Mas é por isso que conversas como essa pra mim é tão importante. Eu tô amando que você tá falando isso, porque é tanta vez, são tantas vezes que você escuta martelar que viram frases normais. Uhum. A gente não pode normalizar isso, porque a gente tá normalizando o quanto é negativo ser mulher. Exato. Óbvio que você vai negar seu feminino. Ser mulher é ruim, você tá, do seu subconsciente, é isso que você tá falando pro seu corpo, né? Você tá negando parte da sua essência, Nossa, muito importante. E não quer dizer que não seja desafiador, Sim. né? Então, assim, o que eu falo para muitas mulheres que eu atendo, até grupos que eu ofereço, tanto da Bênção, também tem o grupo de Florais da Lua, é que, assim, é desafiador? É, mas também é maravilhoso. Também é incrível você poder se ver numa outra mulher, que também, que você pode apoiar, né? Às vezes você tá passando por uma dificuldade, você recebe apoio. Às vezes a sua irmã, sua amiga tá passando por uma dificuldade, você oferece apoio. Né? Antigamente existiam umas tendas vermelhas, que antes, né, isso num sistema mais matriarcal, né? Antes da entrada do patriarcado, as mulheres se reuniam em tendas e elas menstruavam juntas. E aquele momento elas tinham muitas canalizações, até para a parte de agricultura. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas assim, era um momento muito potente, em que todas as mulheres se reuniam, elas estavam ali num processo de lunação, né? Elas cuidavam umas das outras, elas nutriam umas das outras, elas, né, tinham ali propostas, né, dentro rituais ali que elas faziam, e elas canalizavam coisas, né? Então existia uma reverência, vamos dizer, a esse período. Isso propositalmente foi se perdendo, né? Porque a gente tem uma indústria farmacêutica que lucra muito com o nosso desequilíbrio. A gente tem uma indústria que lucra muito com as nossas patologias, né? Então a gente precisa entender que o resgate desse olhar positivo para a nossa feminilidade é também esse reencontro com outras mulheres. É esse voltar pro círculo. Sim. Porque não é tão simples, né? Vamos dizer assim, às vezes você tá passando por um momento mais desafiador, mas se você tem uma amiga que você pode acessar, se você tem um círculo que você pode pedir uma luz, se você, sabe, tem um movimento ali que você pode se sentir pertencente, não sozinha, não solitária, isso vai fazer toda a diferença. Feliz você falar isso, porque pra mim, pessoalmente, foi um dos motivos de eu criar o canal. Gente, a gente tem que falar de assuntos com outras mulheres, e quem tá nesse lugar, eu sinto que as pessoas que me acompanham são mulheres que elas já estão, ou elas estão entrando nesse processo de expansão de consciência, então tá vendo as coisas, parece que tá clareando, assim, tá chegando um monte de informação, tudo tá fazendo muito sentido. Só que você também sente num lugar como esse que não é todo mundo que te entende. Então é você encontrar meio que o seu clubinho
tanto nesse sentido do feminino, mas para outros assuntos com quem você pode falar. Eu lembro que nos eventos presenciais que eu fiz era o negócio que eu mais escutava. Nossa, aqui todo mundo fala minha língua? Nossa, né, que eu posso trazer um assunto, a gente tava lá falando de empreendedorismo, mas aí alguém falava alguma coisa de ciclo. Nossa, realmente, os assuntos são conectados, que não é qualquer lugar que você conecta também. Então, realmente, encontrar... E quando você encontra tanto pessoas na sua vida real, né, que você pode falar disso, ou pessoas na internet, alguém que tá falando disso, uma mentora, um canal no YouTube, uma coisa aqui, um podcast, fica nesse lugar, porque faça parte dessa tribo, faça parte desse coletivo, porque é isso que a gente hoje tá usando muito a palavra ambiência. Ah, tá. Que é um lugar, assim, onde existe um ambiente de pessoas que falam a mesma língua, que têm pensamentos que estão ali conectados, alinhados com aquilo, né? Valores. Então, assim, hoje eu entendo que ser mulher é uma tarefa que é exigente em alguns aspectos, né? Desse cuidado, dessa nutrição, desse olhar para, né, pro ritmo, né? Mas quando você tá numa ambiência de mulheres que se cuidam, né? Eu falo que a gente precisa formar um clã de mulheres decididas a ser realizadas como mulher, a ser inteiras como mulher. Perfeito. A estar despertas, porque ao mesmo tempo que tem seus desafios, tem as suas potências. Tem a sua luz, tem o seu brilho, tem o seu despertar. E aí que é gostoso ser mulher, né? Quando você tá nesse lugar, porque não só você cria uma realização interna, você começa a se sentir muito bem, mas essa troca com a outra, e você também vê a outra muito bem, quando ela não tá muito bem, igual você falou, ajudar, porque daí você entende, porque você entendeu o seu ciclo, você entende o da outra. Forma um ciclo muito legal. E tudo na vida, né? Nada é só positivo, só... Ah, se a mulher tem a parte... Sim, tudo na vida. Pega o seu trabalho, mesmo você fazer o que você ama, vai ter uma parte que você gosta de fazer, uma parte que você não gosta de fazer. Filho, maternidade, maravilhoso. Vai ter a parte de que ser mãe é desafiador, mãe ou pai, mas tipo assim, cuidar de uma criança é desafiador e tem uma parte linda. Então, isso é pra tudo, né? Normalizar essa, que é o que a gente tava falando de ciclo de às vezes é pra fora, às vezes é pra dentro, às vezes é muito legal, às vezes não tanto, às vezes é um desafio. E também só é muito legal você passar por algo se em algum momento também foi um desafio, senão a alegria também não ia ser a mesma. Então, eu acho que olhar desse lugar mais harmônico, né? Você, assim, muito além de ser mulher, é você ser quem você é, na sua inteireza. Né? Autêntica, porque né? no fato a gente tá aqui como mulher. Então a gente tem que se amar como a gente é. Eu vim mulher, eu me amo como mulher. Exato. Né? Se eu tivesse vindo homem, eu tinha que me amar como homem. Perfeito. Né? Não é porque eu sou homem, então você é homem XYZ. Sim. Eu sou mulher, eu amo ser mulher, eu me cuido, então como eu devo me cuidar, eu escolho. Tô muito dentro dessa frase do escolho. Então eu escolho me cuidar, eu escolho me amar, eu escolho me alimentar, me nutrir, eu escolho ser uma mulher realizada, eu escolho estar inteira nesse feminino, nessas polaridades, né? Eu escolho cultivar cada fase do meu ciclo com saúde, com vitalidade, com inteireza, com descanso, com vitalidade, com recolhimento, com intuição, com criatividade, usando todas essas, cada uma delas como uma potência. Porque se eu escolho, eu vou estar bem. Agora, se eu me coloco como simplesmente refém ou vítima, né, que é essa fala, nossa, como ser mulher é sofrido, nossa, como ser mulher é difícil, nossa, estamos fadadas então à violência. Sim, somos muito mais vulneráveis à violência, mas somos vulneráveis à violência também quando estamos, muitas vezes, longe do nosso centro. Né? A gente atrai relações também abusivas, né, desequilibradas, quando a gente está desequilibrada. Lindeusas, breve interrupção, só para explicar que nesse momento do vídeo nós estávamos gravando há muito tempo em 4K, então encheu o card da câmera e ela parou de filmar. Eu estava com equipamentos backup, então vocês vão continuar assistindo, vocês não vão perder conteúdo, mas só para explicar que vocês vão sentir uma diferença aí na imagem e no áudio, mas o importante é que o conteúdo está aí e assistam esse finalzinho porque é para fechar com chave de ouro. E aproveitando que eu já tô aqui, teve tanto conteúdo que ela deu até agora sobre as 4 fases do nosso ciclo, tantas dicas sobre o que fazer, o que não fazer, que eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários o que mais te marcou, o que ela falou que você sente que pegou, ressoou no seu corpo e você falou, meu Deus, tá aí uma coisa que eu não sabia e vai me ajudar muito, tá aí uma coisa que eu precisava saber e eu acabei de acessar, eu vou adorar saber.
continuando o vídeo. Eu escolho, então, como eu me posiciono, então, dentro disso, que é ser mulher. Eu escolho ver, então, a menopausa, né? Você falou da menopausa. Muitas mulheres chegam, eu tenho atendido muitas mulheres que estão, então, nessa fase do climatério da menopausa. Vendo, então, a menopausa como mais uma carga negativa, do tipo, já vivi tudo isso, já fiquei menstruada a vida inteira, já tive que parir, amamentar e cuidar de filho, nananã, e ainda agora a menopausa. Né? E o que eu tento falar, eu ainda não estou oficialmente, né, na menopausa, né, assim, ainda não estou oficialmente no climatério, claro que eu já sinto, depois dos 40 a gente vai sentindo a diferença, né? Não sei quando vai oficialmente ser, então, o meu climatério, mas eu já percebo essa mudança e eu percebo novos convites. E a menopausa, ela é um convite muito especial para a gente assumir outras facetas nossas que também é um novo momento, é um momento de você assumir mais a sua verdade, estabelecer mais os seus limites, cuidar ainda mais do seu corpo. Por isso que, assim, cuidar do corpo deveria ser, desde que você nasce, orientado, né? Os pais já deveriam sempre orientar a se cuidar sempre, né? Mas se você não fez isso por algum motivo, né? Houve ali um descuido com a alimentação, com uma atividade física, é a hora. Não tem mais como deixar para depois dos 40, né? Os 40 anos é um marco mesmo na vida feminina. Na vida masculina também, tá? Mas sim, vamos falar, né? Estamos falando sobre feminino. Então, é um momento que você precisa escolher a si mesma. E escolher a mentalidade, né? Que como encaixo. Que é disso que a gente tá falando, é escolher como ver as coisas. Ai, amém. Meu, só desse assunto de... Eu tenho muito interesse em fazer, às vezes, um conteúdo só sobre essa parte, sabe? Porque... Não porque eu já estou na cidade, mas justamente como conhecimento, né? Tipo, o que eu posso esperar, como... Eu sinto que a preparação, ela não precisa vir quando o negócio já baixa na sua porta. Você pode ter conhecimento das coisas e você vai até entendendo outras mulheres melhor, né? Mas daí cada... Gente, a Bárbara tem tanto conhecimento que eu sinto que a cada assunto que ela manja, dá pra fazer um episódio inteiro só de cada um dos assuntos. Vamos fazer um episódio só de acupuntura. Vamos fazer um episódio só de ervas. Vamos fazer um episódio só... que é muito bom. Então, se você quer estar um pouco mais no universo da Bárbara, tá apaixonada por ela, assim como eu. Porque, não, é o que você falou, quando a gente encontra pessoas que falam a mesma língua que a gente, né? Que você fala, nossa, eu posso expressar essas questões com ela, ou talvez eu sinta isso no meu corpo. E não sabia muito com quem falar sobre isso, porque também uma coisa que eu sentia que não é, mesmo na parte de medicina, mesmo alguém que é da parte de ginecologia, não é todo mundo que você pode abranger uns assuntos talvez mais profundos que a pessoa não alcança, assim. Então, quando você encontra alguém, você fala, meu Deus, eu posso falar isso com ela, eu quero explorar mais o universo dessa pessoa. Claro que as coisas básicas vão estar aqui na descrição do seu Instagram, para quem quiser te conhecer e tudo mais, mas acho muito legal uma coisa nova que você está trazendo, que é o digital, querendo ou não, muito dos seus atendimentos que a gente mencionou aqui, a massagem, a acupuntura, precisavam do presencial, né? E você está aqui ainda, se a pessoa precisar do presencial, está aqui em Vinhedo. Mas o legal é que agora você também está explorando outros lugares, né, no digital, e você vai ter a primeira imersão agora que vai ser digital, né? Então, conta para nós. Então, esse bebê está nascendo agora. É um bebê que eu já estou gestando há mais de um ano. Na verdade, eu tive um trabalho no digital na época da pandemia, pela impossibilidade de atender presencial, na época, aquelas épocas bem duras da pandemia. Eu fiz um trabalho de mentoria dos ciclos no digital. E agora eu quero apresentar o meu método para o mundo, que é um método que é fruto, na verdade. Ele na verdade, é uma consequência, não é algo criado. É algo só sistematizado, de algo que, diante de tudo isso que eu estudo, da Ayurveda, da medicina chinesa, da aromaterapia, das ervas medicinais, desse contato com os arquétipos, dos ciclos, né? De todas as ferramentas que eu tenho, da parte de sexualidade também, voltados então para esse lugar dessa potência feminina, dessa realização feminina. Eu criei uma missão chamada As 4 Forças da Mulher Realizada, que são então 4 etapas, né, que tem a ver, então, com esse autoconhecimento, essa autoria, né, de quem nós somos, dessa conexão com as polaridades, também do Yin, do Yang, né, também no conceito de ânimos, do Jung, a parte de vitalidade, saúde e vitalidade, que é toda essa base de Ayurveda, medicina chinesa,
voltada para esse equilíbrio da nossa saúde feminina. A conexão, então, com a ciclicidade, com os arquétipos, né, com tudo isso que a gente trouxe, a sexualidade e os relacionamentos, né? Tudo isso, então, se compõe dentro do método que eu criei e que eu vou, através dessa imersão, trazer para o mundo, né? Fazer ali o parto. Vai ser, vamos dizer assim, um big parto no dia 1º de março. Uma imersão muito especial. Vai ser uma imersão de 3 horas, com bastante conteúdo, vivência, meditações. E... Então, a imersão é um dia inteiro. Não, vão ser 3 horas. Você 3 horas. É. E aí você vai falar sobre esse método, se alguém quiser fazer esse método mais aprofundado, que daí é uma mentoria Isso. mais robusta. Aí vai ser o parir vai ser nessa imersão que você vai contar mais desse método. Entendi. E que você falou, é 1 de março? É, dia 1º de março, que é assim, a abertura do mês da mulher. Tá. Pra mim, assim, não existe o dia da mulher, existe o mês da mulher. Porque pra mim, a gente merece muito mais que um único Com dia, certeza. né? Então, dia 1º de março vai ser esse lançamento, né, dessa imersão. E depois eu vou trazer, então, esse método pro mundo, que a ideia é que esse método tenha, através de um trabalho tanto individual quanto coletivo, a possibilidade da gente atravessar com mais profundidade por cada uma dessas 4 etapas, dessas 4 forças, né? Então vai ser um momento, assim, muito especial, de uma gestação de muitos meses, que eu venho, né, compilando tudo isso, organizando todas essas ferramentas, para que eu não acesse apenas mulheres que podem vir até mim, né? É claro que é muito gostoso fazer o atendimento presencial, eu amo, mas também eu quero ter a oportunidade de atender mulheres para além do Brasil, para além do estado de São Paulo, mulheres que possam me conhecer, que possam atravessar todas essas visões. E a minha experiência também, não só, porque não é só uma questão teórica, é algo vivencial, é algo que vai além, é algo que vem também dessa conexão, né, com as mulheres. Então vai ser um prazer enorme ter vocês comigo nesse dia. Gente, isso é uma oportunidade muito legal, porque eu sinto muito isso, eu sigo mulheres e eu fico encantada com o trabalho dela, mas às vezes é distante. Mesmo quando é perto, mesmo que assim, eu tô em Campinas, aí em São Paulo, eu já penso 5 vezes antes de ir. E já teve muitos trabalhos que eu fiz hipnoterapia, umas coisas diferentes que eu fiz por call, né? Eu fiz por computador. Então é muito legal você estar possibilitando um trabalho como esse. E realmente, muitas amigas minhas acabam atendendo brasileiros que estão em Portugal, ou portugueses mesmo, né? Que elas entendem o nosso idioma. É muito legal, porque o seu trabalho é muito rico, você tem que mesmo chegar em mais mulheres. Eu tô muito feliz por você estar mergulhando nesse digital. Então, gente, 1 de março tá fácil de lembrar, é o início do mês das mulheres. E assim, já quebrando aqui uma objeção, é um valor muito simbólico essa imersão. Até porque, uma coisa que é importante a gente falar para mulheres, todos os nossos trabalhos incluem trocas energéticas. Exatamente. Então, se a gente está entregando algo de valor, ter essa troca energética é quase que uma lei universal do que você também só entregar mais do que você pode não ter. Então, eu ouvi uma mentora falando disso, uma mentora americana que eu sigo, que ela fala, gente, as coisas, mesmo quando eu quero fazer uma coisa muito acessível, porque sempre tem a mentoria maior, um trabalho melhor, tem trabalhos com valores variados, mas sempre tem algum valor, porque é uma lei universal de troca e de valorização do trabalho. E comprometimento também. Comprometimento. Às vezes a gente faz um evento. Eu já fiz vários eventos gratuitos, né? Não tenho, assim, não é ser contra isso. Sim. Mas o comprometimento é totalmente diferente. Mesmo sendo um valor simbólico, né? Exato. Então o valor é simbólico, mas é o valor para justamente haver, assim, ter o comprometimento da mulher, né? E a mulher fala assim, não, eu paguei, é simbólico mesmo, né? Mas que ele possa estar inteira ali naquele momento, celebrando o mês da mulher, celebrando o feminino, trazendo a conexão com a nossa potência, vivendo isso no corpo, né? Porque a ideia não é simplesmente, não é uma imersão teórica, é uma imersão que vai ter o contato com um pouco da teoria, que é isso que a gente trouxe hoje também, mas vai ter vivências, vai ter reflexões, vai ter meditações, que vai chegar numa profundidade de conexão espiritual também. Não é só algo para só mostrar, é para vivenciar, né? Por isso que é uma imersão. Ai, que legal, tô muito animada. Eu quero muito falar. Então a gente vai deixar o link na descrição. O Instagram dela eu vou deixar, se vocês de qualquer forma quiserem seguir ela,
fazer perguntas também de várias outras. A gente falou tanta coisa que você faz, a gente não conseguiu entrar uma por uma, então pode mandar perguntas lá para ela. E o link para se inscrever na imersão a gente também vai deixar na descrição. Tanto se tá vendo no Spotify ou no YouTube, o link está na descrição. Se ficar qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem direto para a Bárbara. Mas eu tô muito, muito animada, muito feliz. E parece por esse passo. A primeira de muitas, né? Porque eu sinto que, assim, é realmente um movimento importante a gente expandir. E só trazendo que amanhã então, a virada do novo chinês, que é um momento, assim, de ir para outra direção, né? Então, a gente tá vindo aí uma experiência do ano cavalo, a gente não sabe ainda direito como vai ser isso, mas eu estou me colocando mais a serviço, né? Porque eu sinto assim, o meu trabalho, ele já eu já sou terapeuta, eu já sou mentora há 17 anos, só aqui nesse espaço há 9 anos, mas a minha alma, ela tá me pedindo realmente para ir para mais. Ela tá me pedindo para acessar dedicar toda a minha potência para ajudar outras mulheres também a reconectarem com a sua própria potência. Então, assim, é da minha potência para a sua potência, sabe? É o meu desabrochar, a minha expressividade, né? Então, assim, nem sempre é simples, né? É aquilo. Nós temos, às vezes, que enfrentar alguns desafios, né? Então, trazer minha voz para o mundo é um desafio para mim, né? É um desafio para muitas pessoas. Mas eu não tô mais tentando ir pela razão. Eu tô indo justamente pelo sentir. Eu tô indo pelo, né, sinto que a minha alma me convida para fazer nesse momento, né? Então eu tô só me jogando, me entregando e querendo que realmente as pessoas certas cheguem, né? Seja algo que quem se conectou com essa mensagem, quem sente que já tá pronta para escolher diferente a sua relação com o seu feminino, já tá pronta para viver um feminino mais integrado, mais inteiro, mais desperto, mais potente, né? Que tá pronta realmente para se sentir realmente uma mulher plena e realizada, né? Não idealizada, plena e realizada em ser quem você é. Não em ser diferente do que você é, em ser exatamente quem você é. Vai chegar junto e vai, com certeza, colher muitos frutos. Com certeza. Nossa, me identifiquei muito na sua fala. Quando a gente faz... Quando a gente ouve esse chamado, você para de racionalizar. É tão forte dentro de você que tá falando pra fazer aquilo. E porque realmente é maior do que a gente, né? Olha tanto de pessoas que a gente tem a servir, é muito maior do que nós. Então, quando a gente simplesmente faz desse lugar, não tem como não chegar às pessoas certas. A pessoa que tá aqui nesse episódio, qual a possibilidade? Tipo, tem tanto podcast, tem tanto vídeo, tem tanta... E mesmo dos meus vídeos, se a pessoa que acompanha, podia ter pulado. Se chegou pra essa pessoa, entende que não é à toa, e você sente ressoar dentro, né? Como você fala, é pra mim isso daí que ela tá falando. Não, e é nisso, então, eu acho que ouçam esse chamado. O chamado que vem realmente do útero, né? É um lugar, assim, que não é mental. Exato. O seu corpo, ele fala, né? Exato. Então, o que eu posso dizer é, se o seu corpo, ele tá emitindo ali uma mensagem, vem. Exato. Vem que você tá pronta pra receber isso que o meu canal tem pra entregar. Bárbara, eu tô muito feliz. A gente tem que fazer mais coisas, porque assim, eu amo o seu trabalho, combina muito o seu propósito com o meu propósito, então a gente tem muita coisa pra levar pra essa mulherada toda. Parabéns de novo pelo toda essa carreira, todo o seu trabalho, mas especificamente eu sei o desafio dessa imersão, do levar pro digital, então parabéns. E você é muito bem-vinda aqui no podcast Eu Intuitiva, sempre que você quiser. Vamos ver de novo esse rostinho, né? Sim, vamos. Eu tô muito feliz. Assim, foi muito sincrônico tudo como aconteceu, né? Você me procurar bem nesse momento, bem ali tem meus pródromos, o parto pra acontecer, ela me procura. Assim, é muito sincrônico, não é nada, né, totalmente... Foi arquitetado pelo divino, né? 100%. Então, assim, essa conexão, a forma como você me convidou, a forma como você trouxe isso, né? De que foi um trabalho que transformou a sua relação com o seu feminino. Então, assim, eu tô muito feliz, muito grata pela sua espontaneidade, pela sua verdade, pela sua inteireza, por ter contribuído com o seu caminho e você querer que mais mulheres acessem isso também. Então, gratidão. Ai, que delícia! Obrigada. Alguém falou que quando é um lugar de alma, tudo é sincrônico. Porque foi algo bem de mim. Falou, manda mensagem pra Bárbara. Mas não foi racional. Manda mensagem pra Bárbara. Aí a gente fez o call. Falou, entendemos. As duas entendemos. Não, então, foi muito sincrônico. Foi muito sincrônico. Carmen, muito obrigada. Muito grata. E a gente se vê mais pra frente. E a gente se vê na imersão da Bárbara. De novo, vou deixar o link na descrição. Vai ser algo muito especial.
preparando algo com muito, muito, muito carinho. E, né, é só o começo. Beijo, obrigada, Bárbara. Beijo, Deusas. Até o próximo episódio.